Ok, pessoal, vamos começar nossa aula 4, então, aqui do livro Células Excelentes, hoje falando sobre identidade, organização e estrutura, que são os capítulos 7 e 8, tá bom? Eu vou compartilhar um filminho aqui de quebra-gelo para a gente começar. Vamos ver se vai passar, né? Muito bem, pessoal. Alguém se identificou aí com alguma coisa ou não? Com algumas coisas, sim. Eles acordar atrasado, assim, ter planejado alguma coisa. Nada sai como você esperar, porque você se planejou. Quem mais aí se identificou, gente? Eu me identifico com muita coisa, viu, Rogério? Estava rindo aqui sozinho, lembrando. Eu trouxe esse vídeo aqui, gente, para a gente pensar um pouquinho, refletir a importância da organização, né? No nosso dia a dia, na nossa agenda, e o quanto isso impacta outras pessoas. Não sei se vocês perceberam, ele perdeu a aula lá do menino, ele perdeu o aniversário do filho, deixou todo mundo estressado lá no trânsito, ele também ficou. No trabalho ele se complicou lá no projeto, perdeu o cliente. Então, a gente às vezes não percebe, porque a gente pensa assim, a vida é minha e eu faço o que eu quiser, né?
mas nós estamos dentro de uma rede, né? E aí todas as nossas atitudes e comportamentos, elas respingam nas pessoas ao nosso lado. Então, ser organizado, antes de tudo, é ser educado e se preocupar também com a agenda do próximo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui, qual a importância da organização no nosso pequeno grupo. O capítulo 7, não sei se todos conseguiram ler aí, mas ele começa falando sobre identidade. Deixa eu só abrir aqui. Vocês estão vendo a tela aí, né? Ok. Sim. Muito bem. Então, gente, só lembrando um pouquinho que a gente já falou sobre identidade do PG, se eu não me engano, na primeira aula, né? Então, nós falamos lá sobre a igreja em pequenos grupos ser um estilo de vida e não só apenas pensar numa reunião. Nós falamos de ter relacionamentos intencionais, ou seja, nós ficarmos muito atentos ao que Deus quer fazer na vida das pessoas que estão ao nosso lado, né? Ser sensíveis à voz do Espírito e realmente buscar ser intencional na vida das pessoas, ter um caráter, né? De forma profunda, né? Uma essência realmente dentro de nós. Nós vimos a importância do caráter e a identidade do PG também passa por imitar e aplicar o modelo de Cristo em nossas vidas. Isso aqui é só para relembrar. Mas esse capítulo 7 agora, ele fala sobre a identidade da reunião, a identidade do encontro, ok? Então, a gente sabe que o PG não é só a reunião. A reunião faz parte, né, do PG. Talvez seja o momento mais importante, mas ele não é único. O PG acontece todos os dias, 24 horas por dia. E aí, quando a gente vai olhar a identidade do encontro, a identidade da reunião, a gente tem algumas características que o autor coloca aqui, né? Então ele fala que o encontro é o momento mais importante, é o clímax, né, dessa reunião, e que precisa ter uma identidade. E aí ele vai falar que essa identidade da reunião, ela precisa estar pautada aí em três questões de regularidade. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, gente. Se puder fechar e abrir só quando for participar. Primeiro ele fala, a primeira característica da identidade da reunião é ter regularidade de dia. Então ele fala que isso é muito importante para que as pessoas tenham um dia certo que elas conseguem se programar, elas conseguem colocar na agenda. Então toda quinta-feira eu sei que tem um encontro, ou toda sexta, ou toda terça. O PG que fica sempre mudando de dia, ele acaba trazendo confusão para as pessoas. Claro que, às vezes, nós precisamos fazer uma movimentação, né, para atender todo mundo, ou a maioria, mas não deve ser a regra, né? As mudanças de dia precisam ser exceção. Depois ele fala sobre ter regularidade de horário. Eu acho que aqui a gente não tem muito problema com isso, pelo menos eu percebo que os nossos horários, eles têm sido respeitados, né, de começo, tal. A gente atrasa um pouquinho, mas a gente não fica mudando, né, a reunião de horário. E ter regularidade de local. Como a gente está online agora, isso não pega muito, mas nós vamos voltar, né? Nós estamos voltando. Então é importante que a gente tenha uma regularidade de local. Agora, isso não significa que a gente tem que fazer na mesma casa sempre. A gente pode ter um rodízio de casas, se o grupo entender que é o melhor formato, né? Mas nós precisamos ter uma comunicação muito assertiva. As pessoas não podem ficar na dúvida de qual casa será, porque isso, de novo, gera confusão e pode gerar desencontros, ok? Comentários aí, gente, sobre esses 3 pontos aí iniciais. Tranquilo? Ok, então vamos avançar.
Bom, ele sugere aqui algumas perguntas que podem nos ajudar na avaliação da nossa identidade, né, dessas regularidades. Então, ele diz assim, olha, pessoas às vezes que vêm nos perguntar, essa semana vai ter reunião? Ou qual dia será o encontro? Onde vai ser essa semana? Vai começar que horas? Então, se você tem ouvido essas perguntas frequentemente, é bem provável que você, em algum momento, o seu PG não esteja com regularidade. Seja de dia, seja de horário, seja de local. Tá? Então, essas perguntas aqui nos ajudam a fazer essa avaliação. Sugestões, então, que ele coloca no livro, gente. Ele faz um comentário dizendo assim, olha, evitem fazer PGs aos fins de semana. Por quê? Porque nos fins de semana, bom, o domingo eu não preciso nem falar, né? O domingo é um dia que a gente está bem focado na reunião do grande grupo. Então, é bem complicado marcar um PG no domingo. Pode ser que você consiga, mas é difícil. E o sábado, não é que não pode, mas é que ele vai concorrer com outros eventos da sua família e da família das pessoas. Então, geralmente, é no sábado que as pessoas passeiam, que as pessoas vão ao cinema, vão ao teatro, vão visitar a família, chamam alguém para comer uma pizza em casa. Então, você acaba, quando a gente coloca um PG todo sábado à noite, a não ser que seja de jovens, né? Os jovens não têm ali o vínculo, né, de filhos e compromissos de família tão fortes, e eles gostam de se reunir de sábado mesmo. Mas PG de família no sábado pode ter, né? Desde que não tenha outro dia. Então vamos dizer que algumas pessoas do PG estão estudando ou trabalhem à noite, e aí não sobrou nenhuma noite durante a semana. Então a gente vai para o sábado para não ficar sem, né? Mas vamos tentar deixar assim como última opção, porque a gente sabe, quem tem PG de sábado aí, se quiser comentar, a gente sabe como isso concorre com a nossa agenda pessoal. É verdade, sim, Rogério. O meu é o sábado às 19 e é uma constante o pessoal faltar mesmo. Sempre com um evento de família, ou uma viagem que já tinha programado, ou algo parecido assim. Então, de sábado a gente se depara com muito isso daí. E é real. Ok. Obrigado, Ricardo. Bom, outra sugestão, evitar mudar os horários, né? A gente já falou um pouco sobre isso, tentar ter uma regularidade. Escolha dia e horário onde todos possam participar. Eu percebo que às vezes a gente tem dificuldade até. Nós já tivemos PGs onde o próprio líder não conseguia chegar no horário marcado, quando era presencial, né? Então, ou precisa mudar o dia, ou precisa mudar o horário, porque não dá, né? A gente tem que estar focado nesse momento. Aqui tem uma outra questão importante, gente. Questão de não exceder 1h30 de reunião. A gente está falando aqui sem pensar no lanche, né? Quando a gente for voltar para o presencial, a gente tem que considerar aí mais 25, 30 minutos de lanche. Mas a parte realmente de conteúdo ali, da reunião, 1h30 no máximo. Eu queria que alguém abrisse aí na página 110 e lesse para nós aí o que está grifado em amarelo. O líder deve respeitar o horário de início e término. Essa atitude demonstra respeito com os membros e principalmente com o anfitrião da célula, dando liberdade para quem precisa sair e previsibilidade de horário para quem tem outros compromissos, além de ficar mais interessante para os novos. Boa. Eu sempre lembro do pastor Edgar falando que a gente tem que deixar um gostinho de quero mais, né?
Não de que, pô, já ficou chato, né? Então, e tem outras questões aqui. Tem gente que está de carona, né? Tem gente que não pode chegar tarde em casa, tem gente que vai acordar cedo no outro dia, o anfitrião precisa arrumar a casa no final. Então, olha só quanta coisa envolve o horário de começo e fim. Eu já fui em alguns PGs, na época que estava presencial, que demorava-se mais de 15, 20 minutos para começar. Porque o próprio anfitrião não havia se preparado. Então, a gente chegava lá, e as pessoas começavam a chegar, e aí o anfitrião ainda não tinha ido tomar banho, sabe? A esposa estava fazendo alguma coisa na cozinha, ainda estava desorganizado o espaço. Isso causa uma má impressão muito grande. Então, esse planejamento é importante. Comunicar previamente qualquer alteração, nós já falamos sobre isso. Ok. Aí o capítulo 8, ele vai falar de organização e estrutura, e esse a gente vai perder um pouquinho mais aqui, vai investir mais tempo nele, tá? Então, o que ele começa falando? Que nós precisamos ser organizados, mas sem ser intransigentes. Por quê? A gente percebe assim, né? Quem já está aí na caminhada cristã há um tempo e já viu diversos cenários, sabe que no meio carismático, pentecostal, as pessoas tendem a valorizar mais a sua experiência e a sua emoção, e o momento ali, ele fica, como é que eu vou dizer? A prioridade é ouvir a voz de Deus e deixar os dons do Espírito serem manifestos, ok? Então, as reuniões de pentecostais tendem a não ter muita disciplina de horário e de organização. Do outro lado, os tradicionais tendem a ser demasiadamente organizados, né? Meticulosamente planejados. E aí, muitas vezes, acabam inibindo qualquer situação diferente que Deus queira fazer no momento. Eu acho que a nossa igreja está no meio do caminho. Eu acho que a nossa comunidade, ela está bem equilibrada nisso daí. Então, os nossos PGs precisam refletir esse equilíbrio. Então, nós precisamos ser organizados, mas sem ser intransigentes, nem só de não deixar Deus agir, né? Às vezes numa situação, às vezes a pessoa quer abrir o seu coração, né? Na hora do estudo, às vezes a pessoa quer dar um breve testemunho, e a gente está tão, às vezes, preocupado com a agenda que a gente fica cortando as pessoas. Isso não é legal. Isso acaba engessando, né? Então, a gente pode ter ordem sem perder a sensibilidade e sem perder a espontaneidade. Então, tem que ter um equilíbrio aí. Planejar não significa engessar. Exceções acontecem, ok? Então, vai ter dias... Eu vou dar um exemplo do meu PG terça-feira passada. Nós tivemos lá na hora do estudo uma situação de um dos visitantes, a segunda vez que ele entra, e ele começou a abrir o coração dele. Ele começou a falar que ele estava depressivo, pensando não tinha mais sentido na vida, tal. E ele, assim, tomou ali muitos minutos ali do estudo. Então, se a pessoa que estivesse ali facilitando o estudo não tivesse sensível a isso, teria cortado. Porque ele estava pensando no tempo só. Mas ele teve a sensibilidade, deixou a pessoa se expressar, na hora certa ele interveio, fez um pequeno resumo, né, deu uma resumida depois, para não deixar de falar o que precisava, e concluiu. Então, essas exceções, elas vão acontecer, né? Agora, se começar a virar regra, aí precisa entender um pouco, né, por que desorganizou de tal forma todas as semanas, né? Algum comentário, gente, sobre isso? Rogério, o Léo, ele fala aqui, né, é interessante que é importante permitir que o Espírito Santo se mova com liberdade e os
relacionamentos eles possam ser valorizados, né? Acho que é importante ter essa liberdade no falar, né? Mas é aquilo que você falou, não pode ser constante, né? Mas também eu não posso cortar uma situação como essa, uma pessoa que é nova, está abrindo seu coração Sim. e é tão importante para ela aquele momento, né? Uhum. Boa, Edson. Ok. Depois o autor fala sobre 4 momentos que são importantes na reunião, né? Então ele fala que o nosso momento para Deus, ele separa. Depois ele fala do momento de Deus para conosco, momentos de uns para com os outros e momento de Deus por meio de nós. Então, se você for ver lá as páginas, a partir da página, deixa eu ver aqui, a partir da página 120, né? Ele dá o exemplo, ó, início-recepção é o momento de uns para com os outros, né? Lanche e comunhão, também, momento de uns para com os outros, ali há interação, né? Boas-vindas, também. Quebra-gelo, ok, tudo interação. Depois ele dá um exemplo, ó, louvor e adoração, aí já muda. É o nosso momento para Deus. Então é o quanto eu estou ali focado em adorar ao Senhor, né? Estudo e edificação, momento de Deus para conosco. Então, claro que isso não é uma regra, mas é uma forma que ele usou para a gente entender que esses 4 momentos, não existe aqui uma sequência obrigatória, mas só para a gente entender que são 4 momentos que fazem sentido acontecer na reunião. Ok? Vamos lá. Eu trouxe aqui, então, ele faz lá ele faz ali alguns comentários sobre como organizar, né, a reunião, e eu fiz aqui umas adaptações para deixar um pouco mais parecido conosco, tá? Então, pelo que eu tenho visto, a gente tem mais ou menos andado nesse modelo aqui, olha. A gente costuma ter uns 10 minutos ali, agora no virtual, tá? A gente costuma ter uns 10 minutos ali de conexão, as pessoas entrando, a gente recebendo, né? Recebendo os visitantes, apresentação. Depois a gente tem ali, a gente faz uma oração inicial e tem um louvor, mais uns 10 minutos. 40 minutos ali de estudo é um bom tempo, né? É um bom tempo, 40 minutos de estudo. Eu acho que mais que isso já começa a ficar cansativo. E esse estudo já tem que estar englobado aqui a questão do compartilhar. Então, tem que ter interação, não são os 40 minutos apenas uma pessoa falando, né? Depois a gente tem um momento aí de intercessão e costuma fechar aí com os desafios e recados finais aí. Então, essa proposta aqui de 1 hora, essa proposta dá 1h20 de PG virtual. A gente entende que isso daqui, olha, é um bom modelo. Claro que a gente pode alternar aqui, né? A gente pode botar o louvor para depois, pode fazer a intercessão antes, pode começar com o estudo, pode terminar. Eu acho que aqui a sequência não é o mais importante. Mas um ponto para a gente pensar é esse equilíbrio de ter todas essas características no PG. Porque às vezes a gente percebe alguns PGs que focam muito numa área e esquecem das outras. Então nós temos PGs que gostam muito de oração, até separam os grupos para orar e tal. Isso vai um tempo maior. E aí ele vai ter que tirar de outra coisa, né? A não ser que estenda muito o PG, mas também não é o ideal. Então, para ficar nessa 1h20 aqui, 1h25, a gente tem que ter esse equilíbrio aqui. Eu também trouxe uma proposta aqui de um PG presencial, que a gente já vai estar voltando agora. Basicamente, eu só incluí aqui 25 minutos de lanche a mais. Lá no livro, ele sugere, e aí fica
fica mais por decisão nossa, né, dos líderes e dos anfitriões, em que momento colocar o lanche, né? Se no início ou no final. Eu lembro que quando nós estávamos presenciais, a maioria dos nossos PGs tinha o lanche no final. Mas eu percebo que o lanche no início tem algumas vantagens. A primeira vantagem é que quem chega atrasado, né, às vezes não deu tempo, tal, não perde os momentos iniciais porque está ali na comunhão ali, né, na parte do lanche e tal. Segunda vantagem é que você já começa batendo papo. Então as pessoas já ficam mais soltas, né? Então essa parte da interação no começo é muito bacana. E o terceiro ponto favorável para o lanche ser do início é que tem gente que vem direto do trabalho para o PG e não deu tempo de comer, então às vezes eles ficam ali desconfortáveis, né? Com fome, às vezes dá dor de cabeça, muito tempo sem comer, esperando o final para comer um lanche. O ponto negativo é que o lanche no início, você não vai conseguir organizar logo na sequência, porque o PG vai ter que dar continuidade, e aí a mesa ali vai ficar para organizar no final. Mas eu acho que é algo tranquilo. Bom, gente, olhando aí para esses dois modelos, eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí o que vocês acham, como é que está aí com vocês, se vocês têm alguma dificuldade aí de equilibrar esses pontos aí. Rogério, Rogério, Fala, o meu como a gente não tem ninguém especializado em tocar, em louvor, né? A gente não tem um louvor, eu faço as boas-vindas no começo, bem rápido, né? A gente no máximo gasta 1 hora, né? E que a gente está online, né? Mas quando a gente tinha presencial, eu não lembro quanto tempo a gente fazia o louvor, né? Mas a gente cantava 2 músicas, no máximo 3, né? E orava, e é mais ou menos dentro desse horário aí, né? E, assim, o legal que você falou do lanche no começo é bom, como você disse, né? Que as pessoas às vezes chegam do trabalho, deixam todo mundo mais solto, né? É bem interessante, mas isso aí fica a critério, né? E cada um combina, né? O líder com o anfitrião. Sim, Mas eu achei interessante. verdade. É como experiência lá no PG, lá em casa, no presencial, a gente fazia o lanche no final. Eu achei interessante essa ideia do lanche no começo, né? Serve até de isca, né? Que quem chegar atrasado, perde o lanche, né? Então, motivo para correr aí. Mas nosso ponto também deixar para o final, porque tem gente que às vezes quer ir embora mais cedo. Então, quando você finaliza o estudo, né, que terminou, se a pessoa tiver um pouco de tempo ali, ela permanece no lanche, né? Aconteceu várias vezes de pessoal, vou só pegar um lanchinho aqui, sair comendo, né, porque tinha compromisso, eu queria chegar mais cedo em casa para descansar e tal. Então é um ponto que a gente observou que foi interessante usar o lanche no final lá no nosso PG em casa. Uhum. Bem lembrado. Mais alguém, gente? Ô, Rogério, então, a experiência nossa aqui de PG, né? No começo, nos PGs presencial que nós fazíamos, né? Sempre nós fazíamos no final. Mas aí, pelo menos nos últimos 2 anos de PG, nós mudamos para começar a colocar o lanche no começo, né? Por quê? Porque realmente as pessoas chegavam atrasadas do trabalho, aí por 2 motivos, né? Primeiro que a questão da fome mesmo, né, pessoal? Então, às vezes atrapalhava bastante, né? E a outra questão também, que às vezes estava, né, no meio do louvor, no meio do o pessoal vai chegando, então acabava atrapalhando, assim, né? Então eu tirava um pouco da concentração também. Então, pelo menos, acho que nos últimos 2 anos, para nós, assim, deu bastante certo fazer no começo. E depois, no final, comia mais. Eu comia mais, deixava a mesa separada, arrumava e comia, quem ficava, comia mais, né? Ou repetia o que sobrava, aí tinha gente que iria embora também, né? Então fazia um tempo ali final para dar aquele tempinho ali combinado. Quando terminava, acho que era mais ou menos no máximo 10 horas era aqui, né? Boa, mas era isso daí, então deu certo isso daí. Deu certo. Boa. Eu acho que, rapidinho, eu vou comentar, que acho que nos 2 pontos, né, tanto no início como no final, acho que a chave aí é você
você saber equilibrar o tempo. Porque, às vezes, no início, as pessoas se empolgam e ficam só no social, quando vai ver, passou o tempo e tem que diminuir o restante. E, às vezes, no final, você se empolga e aí passa do horário, quando você vai ver, o horário já passou, né, e acaba desgastando o dono da casa ou até mesmo quem vai longe, né? Eu acho que aí, em qual seja a situação que você escolha, o início ou no final, é muito importante você ter aí a chave, né, de organização e de equilibrar o tempo e de fazer com que esses tempos mudem, né, do louvor, do lanche para o louvor e para o estudo, seja algo muito, não automático ou muito grosseiro, mas que seja muito, como eu posso dizer uma Natural. palavra, natural, exatamente, natural. Que as pessoas, eles vão se acostumando. Quando você tem a prática, o Jefferson falou, olha, antes a gente ia no final, mas depois a gente ia no começo. Então, até os participantes já vai começando a se locar, né, a se colocar no lugar, ou quando é no final, que a gente já teve essa experiência, quando era no Fábio da Vivi, a gente se sentia tão à vontade na casa que já chegamos a sair meia-noite de lá, em plena quinta-feira, né, e quando ela começou a receber reclamação dos vizinhos de baixo, Olha foi que a aí, gente começou a se tocar. tá vendo? Você entendeu? Então, assim, isso aí a gente vamos pôr no começo, então. Só que a gente percebeu que a gente também não tinha organização de controlar o tempo e às vezes atropelava. E aí a gente percebeu que a gente estava errado quando uma visitante falou: poxa, a gente gastou muito tempo no lanche, na conversa e pouco tempo no estudo. Então, Eita, assim, é importante a gente ter essa sensibilidade e essa organização, né? muito bem. Eu acho que para Rogério, controlar o lanche, gente, só um minutinho. Para controlar o lanche é melhor ser no começo, porque no final a gente vai ter que mandar a pessoa embora de casa. E no começo, se o lanche for no começo, fala, gente, vamos então ouvir uma música aqui agora, tal, e aí podem continuar comendo, e aí você dá sequência. Vai lá, é a Kelly ou o Samuel? oi, é a Kelly. Oi, Kelly. Só uma curiosidade, porque no nosso PG a gente tem o costume de fazer no final, né? E daí esse PG falou, não sei quem foi que falou a penúltima vez, que ele teve a experiência de ter tanto no começo quanto no final. Eu fico só preocupado de fazer o lanche no começo, vem na minha cabeça assim, da pessoa aproveitar que vai ter o lanche e já chegar atrasado. Teve alguma situação assim, de começar a chegar muito atrasado, sabendo que no começo tem o lanche? Não sei, eu fico preocupado com relação a isso. E aí, Jé? Pergunta é para você aí. Então, eu acho que a questão é balancear mesmo, né? O costume, que nem aconteceu, já teve um momento que acho que a Rose falou, né? Às vezes, né, ficou uma hora ali no lanche, né? E acabou atrasando isso tudo, então é colocar, sei lá, meia hora aqui, ó, vamos começar, então vamos comer. E as pessoas também vão se comprometendo também, elas vão saber que tem o lanche e que vai começar, sei lá, vai começar o louvor ali, colocar assim, 8 horas começa o PG, né? 8h30 normalmente vai começar o louvor e depois vai ter a reflexão. Então, as próprias pessoas do PG, se você coloca uma rotina, elas já vão entendendo já. Então, pelo menos, quando era presencial, tinha atraso, mas tinha tanto antes, né, quando o pessoal começava do lanche, normalmente as pessoas que atrasavam eram por causa do trabalho. Então, às vezes chegava 8h30, mas porque o trabalho mesmo eles demoravam mais. Mas eu acho que o importante é você ser fiel, nesse caso aí, por exemplo, 8h30 vamos começar o louvor, é começar 8h30. Porque aí tá todo mundo alinhado, entendeu? Agora, se você atrasar sempre e sempre cair na exceção, eu acho que é aí que mora o perigo, né? Então, a exceção pode acontecer sim, mas a gente tem que ter seguir o plano ali. Seguir o cronograma, né? Que eu acho que é o que o Rogério está apresentando aí, né? A gente tentar seguir o que foi planejado. Nesse caso aí, né? Legal, Gé, obrigado. Gente, a gente está, assim, muito preocupado com o lanche, mas, na verdade, a gente tem que olhar para a pizza inteira, tá? Depois vocês decidem se vão fazer o lanche no começo ou no final. Isso aí, a gente só deu 2 opções aqui. O importante é não esquecer de nada. Porque, que nem o Carlão comentou, o Carlão não, o Naná comentou que não tem lá louvor lá. Então, precisa entender, né, para quem não tem louvor, se vocês não acham isso importante. Vocês têm que fazer essa análise. Eu, por exemplo, eu percebo que o louvor muitas vezes fala muito ao coração, principalmente dos não cristãos.
eles não estão acostumados a ouvir louvores, e as letras que a gente escolhe são letras profundas, que falam ao coração das pessoas. Então, a gente também, eu acredito que é um momento que Deus fala muito ali, na hora do louvor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, assim como o Naná também lá não tem nenhum músico para tocar, no meu PG também a gente coloca as músicas do YouTube, né? Eu acho que está quase todo mundo fazendo isso aí no virtual. É importante nós não deixarmos de ter um momento de intercessão, né? Alguns PGs esquecem de fazer o desafio final ou de dar os recados dos eventos da igreja. Isso acaba perdendo um pouco a conexão do PG com a igreja, né? Então isso também é importante. Mas nós vamos falar um pouquinho agora sobre cada parte aqui, olha, vamos avançar. Ele vai falar sobre dicas de cada momento, tá? Então eu fiz um pequeno resumo aqui para nós. Dicas do momento de recepção. O núcleo, todo mundo sabe o que é o núcleo? São os cristãos do grupo, né? Os cristãos que estão ali maduros, envolvidos ali, comprometidos no PG. Recebe, né, todos com alegria. O ambiente já preparado, um louvor de fundo, ele dá essa sugestão aqui, né? Você entrar numa casa com um louvorzinho de fundo é coisa linda, né? Eu já entrei em PGs onde estava a televisão ligada, né? Aquela bagunça, aquele negócio todo. Então, é difícil porque o clima, né, não está muito favorável. Visitantes são apresentados por quem convidou. Esse é o momento, né, da recepção. Olha, chegou aqui, eu estou com tal pessoa. Até porque nos PGs presenciais, geralmente, o visitante chega com quem convidou, né? Acho que essa é a parte legal, não deixar essa pessoa chegar a primeira vez sozinho, né? Então, se tiver marcado, vai lá na porta, espera. Se for um condomínio, fica na portaria, sobe com ele, porque é muito, assim, às vezes constrangedor para a pessoa chegar numa casa sem conhecer ninguém. O anfitrião motivado, não preciso nem falar, né? Isso aqui é peça-chave. O autor do livro diz que ele nem abre mão de ser anfitrião no PG dele, porque ele não quer ter, assim, uma situação onde o anfitrião não tenha tratado bem ou recebido bem as pessoas. Então, ele procura ser o líder e o próprio anfitrião. A gente não estimula muito isso aqui, gente, porque a gente sabe que é um peso dobrado. Ser líder e anfitrião não é fácil. Nós temos alguns aqui e vocês sabem a dificuldade que é. Mas tem essa vantagem. Se você é o líder e o anfitrião, você cria o ambiente, você cria o clima, né? E não precisa depender aí de um terceiro. E é importante nesse momento da recepção, principalmente quando tem convidados, explicar ali o que está acontecendo, né? O que é um pequeno grupo, o motivo daquela reunião, né? A frequência dela, né? Então, para a pessoa dar uma sintonizada ali inicial. Comentários sobre a recepção, gente. Eu, particularmente, é um dos momentos que eu gosto muito, né? Então, tanto quando era no Fábio e na Viviane, como quando começou aqui em casa, eu sempre gostei, né? E a Viviane até falava assim para mim, Rose, a minha casa é a sua casa, então quem chegar recebe como fosse sua casa. E eles, né, faziam esse ambiente também. E quando veio aqui para casa, né, eu trouxe esse exemplo para cá, mas também porque eu gostava, né? Então, eu me esforçava o máximo para chegar o horário em casa. Eu marcava o dia da faxina nesse dia, para quando chegasse a casa estar impecável, né? Não me importava quando saía e estava suja, porque para mim era uma alegria receber. E quando a gente passou para o virtual, isso acabou acontecendo de uma forma diferente, né, Rogério? Porque a gente recebe as pessoas, tanto os nossos que são os cristãos, e quando são visitantes, a gente faz essa chegada, né?
E eu vejo, por exemplo, a Silene, que chegou há pouco tempo, ela falou, olha, no primeiro dia, a forma que vocês me receberam me fez sentir à vontade. A Cidinha, né, hoje ela falando, gente, eu me sinto tão à vontade com vocês. Então, assim, faz diferença, tanto no presencial como no virtual. É possível fazer essa recepção muito calorosa e amorosa, né? Isso é muito importante. E, rapidamente, uma outra situação foi que uma visitante foi encaminhada para mim e ela não podia participar do nosso PG dia de terça. Ela só tinha a quinta, né? E aí, antes mesmo dela dizer algo, eu já me ofereci e falei, eu vou com você, né? E o PG não era presencial, era virtual, mas antes eu tive a oportunidade de apresentar ela ao líder, e quando a gente chegou no virtual, que ela entrou, todo mundo recebeu ela muito bem. É tanto que eu só precisei participar de uma reunião, né? E conversei com ela na próxima semana, perguntando se ela tinha se sentido à vontade. Então, essa questão da recepção é muito importante mesmo, a gente ter essa naturalidade e esse amor, né? Rose, depois você me conta em off qual PG que você indicou, tá bom? Para ver se foi o PG certo. Brincadeira, gente. Ai, que ciúme, a gente não quer, tô brincando, né? Hoje eu agradeci a Lu pelas excelentes indicações. É verdade. A gente tem trocado figurinhas aí em vários PGs, né? Isso acontece muito na recepção, né? A gente faz o contato lá com os visitantes e a pessoa às vezes não pode estar no dia que é o nosso PG. E a gente passa para outro PG. Isso já aconteceu bastante aí. Muito bem. Mais alguém sobre recepção? Podemos avançar. Temos 10 minutos aí. Vamos falar então sobre as dicas do lanche. Eu acho que aqui é mais tranquilo. É um clima descontraído e amigável. Atenção aos visitantes, né? É importante não deixá-los sozinhos, né? A gente precisa estar muito ligado nas pessoas que, às vezes, a gente está sempre acostumado a conversar com os mesmos, e aí chega uma pessoa nova e fica deslocada. Então, essas pessoas é que têm que receber a atenção total naquele momento. Planejamento prévio, ok, do lanche, né? Quem é que vai trazer, vamos compartilhar. Isso não é uma responsabilidade exclusiva nem do líder, nem do anfitrião. Né? Alguém tem que estar no grupo preparando isso ao longo da semana, combinando quem que vai trazer, né? O que vai trazer. Isso é muito bacana, tem que ter essa organização, senão fica pesado, até financeiramente, não pode, né? Esse planejamento também, ele tem que acontecer para organizar a mesa e depois também para tirar. A gente não pode deixar só uma pessoa lá tirando a mesa e lavando a louça. Então, o pessoal do núcleo, claro que a gente não vai botar o visitante para fazer isso, né? Mas o pessoal do núcleo tem que ter essa proatividade. Se não está tendo, o líder tem que chamar as pessoas para servir, ok?